Oi, tudo bem? A Ieda e esse é o canal Endi Edu Fim. Eu ensino mulheres católicas a sair do endividamento. E hoje, como eu tenho começado essa semana, comecei a semana passada e essa semana quero continuar, como eu quero falar para nós mulheres católicas, então aquilo que nos inspira, aquilo que faz com que a gente siga para frente. E eu trago o versículo de hoje, né? O capítulo de hoje, o livro da Bíblia de hoje é Provérbios, o capítulo é o 11 e o versículo é o 18. Nesse versículo 18 ele fala assim: o ímpio obtém um lucro valaz, mas o que semeia a justiça receberá uma recompensa certa. O ímpio obtém o lucro falaz, mas o que semeia justiça receberá uma recompensa certa. O ímpio obtém o lucro falaz, mas o que semeia justiça receberá uma recompensa certa. Então, esse livro é Ave Maria, que eu gosto muito do livro da Ave Maria, e a Ave Maria ela tem uma linguagem mais, posso dizer, mais difícil de ser compreendida. Eu mesmo, quando eu comecei a ler a Ave Maria, eu demorei um pouquinho para entender o significado, né, de muitas palavras. E aí, quando ele fala de ímpio que a Bíblia descreve é uma pessoa que pode ser golpista, uma pessoa má, uma pessoa que engana. É isso que o ímpio quer dizer. Então, hoje eu trago como tema, né? Cair no golpe. E agora? E agora? Eu trouxe essa leitura bíblica e eu fiquei pensando muito que as pessoas falam nisso. Eu caí no golpe e agora eu já estava endividada, fiquei mais endividada ainda, né? E eu quero trazer assim para vocês uma vez que os meus pais não caíram no golpe, eles foram assaltados mesmo. Né? Isso a gente ainda era criança, né? Eu, meus irmãos, a gente ainda morava com os nossos pais. O único que estudava ainda era na época que meu irmão ainda estava fazendo, se eu não me engano, era o ensino médio ou era a faculdade que ele estava da UFAM. E a minha mãe ia muito receber com meu pai, porque meu pai estava doente, né? Ele adoeceu e deixou de trabalhar por motivo de doenças, e ela ia junto com meu pai todas as vezes receber. E uma dessas vezes, lá no centro da cidade, ó, os golpistas já estavam lá esperando, e eles faziam muito isso. Caiu muita gente. Isso foi até matéria de reportagem. O que eles estavam fazendo? Uma das formas de enganar as pessoas, né? Que é, eles deixavam o cartão cair no chão, a minha mãe via, minha mãe sempre foi querer ajudar as pessoas, a mamãe sempre ajudou muitas pessoas, aí ela pegou na frente deles, elas tinham visto que eles tinham acabado de sair do banco, tinham recebido o pagamento do meu pai, aí deixou cair lá no chão na frente dela, ela juntou, olha, toma aqui seu cartão, e ela, ai, obrigada, venha receber essa recompensa, e a minha mãe não queria, só que é um do lado, outro do outro, e eles fazem de um jeito, isso é minha mãe me contando, né, que eu estava em casa, que eles levaram eles para um canto lá, isolado, e pediram o dinheiro dela. Ela, não, pediram. Nesse dia, a minha mãe ficou sem um centavo do pagamento do meu pai. Era a única renda que a gente tinha. Era a única renda que a gente tinha. A mamãe chegou nervosa, chorando, preocupada. E aí ela disse, meu Deus, o que a gente vai fazer agora para pagar as contas, para se alimentar? Não tinha de onde tirar dinheiro, né? E aí agora, o que a gente vai fazer?
Eu, como ainda era um pouco criança, o que eu me lembro é que a minha mãe foi ajudada, né? Minha mãe pegou empréstimo no banco, foi uma das soluções que ela fez na época que ela pôde ver, porque tinha contas, tinha comida para pagar, e também vinha às vezes do interior. Como a minha mãe é do interior, do Careiro da Vaza, sempre o pessoal do interior mandava o peixe para ela. Então minha mãe teve ajuda, né? Mas uma das formas que ela fez para manter as contas daquele mês, e teve contas que ficou atrasada, depois ela pagou juros, multas, por causa desse golpe que ela caiu, né? E aí a gente conseguiu vencer aquele mês com toda a dificuldade, pagando juros dos cartões que ela tinha, do cartão de crédito que ela tinha, né? Das contas que ela tinha atrasado, ficou atrasado, teve que pagar só no outro mês e foi se ajustando ao longo dos meses, né? Foi um momento muito difícil. E aí a leitura da Bíblia ela fala sobre isso, sobre essa pessoa. Aquela pessoa que fez isso, né? E fez isso não só com meus pais, mas com muitas outras pessoas. Eu não sei se ainda fazem esse golpe, mas eles fazem outros tipos de golpe com as pessoas e as pessoas acabam caindo. Aí a outra situação mais recente agora foi a colega de trabalho da minha filha que caiu no golpe, que mandou se passando pela família e aí pediu dinheiro, né? Na verdade não foi se passando pela família, foi alguma coisa do cartão, não estou lembrada direito, mas e ela acabou passando R$ 1.000 na conta do bandido e ela não conseguiu recuperar. E ela, o que ela fez? Ela ficou. O que a gente vai fazer no momento que a gente é assaltado nessa hora? Qual é a solução no momento, né? Lá meus pais naquela época fizeram empréstimo. Ela foi vivendo ali, comprando uma coisa ali, regrando outra, deixando o cartão atrasado de um outro lado. É isso que você faz quando você não tem dinheiro numa situação que você se encontra naquele momento. Mas a outra situação foi a minha prima também. O cara se fez passar pelo irmão dela, ela não certificou que era o irmão dela e foi passando dinheiro, foi passando, ele pediu uma quantia maior, ela disse que não tinha, depois foi até que ela deu, acho que ainda R$ 200, 250. Eu até fiz o boletim de ocorrência dela, do que aconteceu, né? Eu fiz o boletim de ocorrência que ela foi que enganaram ela. No outro dia ela foi ver, porque eles colocaram o nome do irmão dela. E ela, acreditando que era o irmão dela. No outro dia que ele disse que, eu vou te pagar no outro dia, porque o banco não deu, fui fazer aqui um pagamento, não deu, bloqueou meu dinheiro e tal, convenceu. Outro dia que ela foi cobrar o irmão dela, ele falou, não, eu não te prestei nada. Eu não falei contigo. Aí foi verificar, o número não era nem dele, né? Então, assim, infelizmente, nós estamos à mercê dessas pessoas falaz, né? Esses ímpios, esses golpistas, de todas as formas eles tentam nos enganar e de alguma forma eles vão ficando cada vez mais experientes e vão nos cercando e fazendo com que a gente caia, né? Acaba caindo, né? Eu tive a experiência da minha mãe na época, a minha prima, agora a colega da Jaque, e muitas outras pessoas que eu já vi que caíram. São várias histórias e são 3 tipos de golpes diferentes, né? São 3 tipos de ímpios diferentes. Mas aí o que ela fala aqui no versículo? Mas o que semeia a justiça receberá uma recompensa certa. Você vai ficar desesperado nesse momento, não tem como você não ficar, né? É o único pagamento que você tem no mês, para comprar suas coisas, para pagar suas dívidas, e de repente aparece esse ímpio, essa pessoa golpista que vai
te deixar sem dinheiro naquele mês e vai atrasar sua vida, você vai pagar contas, você vai pagar juros, você vai ficar agoniada naquele mês, desesperada. O que eu posso falar para você? Chore, converse com seus familiares, porque hoje em dia também os familiares nos ajudam bastante. Converse, ligue, fale, né? Não vai com WhatsApp. Fale com as pessoas, então vá na casa das pessoas, né? Para dar uma força para que você possa se alimentar. No caso, hoje em dia tem muitas cotinhas, né? Online, as pessoas pedem ajuda, fazem aquela redação, pedindo ajuda para aquela determinada coisa naquele momento. Tem os empréstimos, né? Que se você não quer sair pedindo das pessoas, se você ainda tem crédito, e se você ainda tem crédito para emprestar, você pode emprestar no banco. Não empreste de agiota, gente. Empreste no crédito consignado, né? Na época eu lembro que a minha mãe pegou cheque especial, né? Para poder pagar, né? As contas, ela parcelou. Quando ela recebeu, ela foi pagando aos poucos, né? Com o salário mensal que ela parcelou. E foi. E estamos aí, né? O que eu quero dizer quando que você cair num golpe, quando você está numa situação financeira difícil? O que você pode fazer? Se desespere. Se você tiver que se desesperar, ponha para fora todo esse desespero, porque depois que você quiser gritar, grite. Se você quiser chorar, chore. Se você quiser espraguejar, espragueje. Solte esse sentimento inicial de vergonha que a gente sente, de insatisfação com a justiça, de impunidade. A gente quer esganar a pessoa que fez isso com a gente. Nós, como seres humanos que somos, a gente vai dizer assim: eu queria matar uma pessoa dessa, né? Mas a gente não pode fazer isso. Só dá a boca para fora e depois peça perdão a Deus, peça perdão para você. Ore por essa pessoa que fez isso, né? Ore para que ela pare de estar fazendo isso, que ela se converta, que ela pare de estar enganando as pessoas, que isso não é certo. E o que você pode fazer se você estiver caído nesse golpe? É que você, se ainda tem oportunidade de fazer empréstimo, não tem. Se você ainda tem cartão de crédito, use seu cartão de crédito. Se não tem seus familiares, peça uma ajuda para aquele mês. Olha, gente, eu caí no golpe. Esse mês eu vou precisar que vocês me ajudem, pelo menos com um rancho, né? Pelo menos com alguma coisa para me comer até eu receber meu próximo pagamento. Ou então não tenha vergonha de fazer as vaquinhas online, vai nas suas redes sociais. Se você não tem rede social, converse com quem tenha para fazer ajuda. Na igreja, gente, nas pastorais, né? Eu sou da pastoral familiar. Nas pastorais, na sua comunidade, é só você chegar lá: olha, me aconteceu isso, isso e isso. Tem como me ajudar com rancho nesse mês, né? As contas já são um pouquinho mais difíceis, vão atrasar mais um pouco, mas você tem como resolver em relação à alimentação básica, aquilo que for básico, transporte, se você tiver necessitando do transporte. As pessoas são muito solidárias, o brasileiro, ele é muito solidário. Então você vai conseguir resolver essa situação desse momento imediato com isso que aconteceu, sendo que você está o quê? Endividada, você já estava com seu cartão estourado, você já tinha empréstimo, já não tinha de quem mais emprestar, você não tem nem joia para empenhorar, né? Mas você tem Deus, você tem familiares católicas, mulheres católicas, você tem a comunidade que você comunga, que você vai para a igreja,
Se você é agente de pastoral, tem a sua comunidade lá, é só você chegar com o coordenador da comunidade para ajudar em relação. Se for algo de conta, alguma coisa bem extrema, as pessoas fazem cotinha, ajudam você a superar essa situação desse momento quando você cair no golpe. E aí é um momento oportuno para você pensar nas suas contas e olhar assim e dizer, esse é o momento que eu devo equilibrar minhas contas. Sabe por quê? Porque se eu tivesse caído nesse golpe agora, se eu tivesse equilibrada, se eu tivesse lá com a minha reserva de emergência pronta, essa reserva de emergência pronta já ia superar aqui essa emergência, que o nome é reserva de emergência para isso. É para algo que você não esperava, que aconteceu, que não era isso que você também, né? Seria, às vezes, uma doença que acontece, né? Alguma coisa imediata que você precisa comprar naquele momento. A reserva de emergência é para algo imediato. Aconteceu algo imediato, inesperado e ruim dessa forma, você resolve com a reserva de emergência. Você não tem a reserva de emergência, você não tem nenhum dinheiro investido, só tem contas a pagar, só tem dívidas e está tudo já vencido. Você tem familiares, você tem a sua comunidade, as pessoas ajudam bastante. Vocês têm as vaquinhas online, né? Você pode ajudar a fazer uma rifa, dizer, as pessoas vão lhe ajudar, né? Vou fazer uma rifa. Ou até mesmo no seu guarda-roupa, olha lá se você tem algum acessório, vende. Gente, compra isso daqui para me ajudar, porque eu fui assaltada, né? Eu caí no golpe. Compra isso daqui para mim poder pagar essa minha conta. Gente, existe várias maneiras de a gente sair de situações inesperadas, de situações críticas. E aí, por isso que eu falei assim, no início você pode gritar, você pode se desesperar, você pode xingar, você pode desejar. Põe esse sentimento ruim para fora. A primeira coisa é pôr os sentimentos ruins para fora. Depois que você botar esses sentimentos ruins para fora, a sua cabeça vai estar livre, você já vai conseguir pensar, aí você vai pensar, e agora? O que eu faço? Né? E aí vai vir as soluções para você. Eu citei várias soluções aqui para você fazer quando uma coisa dessas acontecer, né? E aí você ficar atenta. Não junta mais cartão no chão, como a minha mamãe juntou. Mamãe nunca mais, depois disso a gente deixava lá que as pessoas queriam, a gente não juntava mais. Uma vez meu marido juntou, mas a gente estava assim, só de olho, né? Aqui perto do trabalho. Aí, não, tudo mensagem do WhatsApp, falo para todo mundo em casa. Banco manda mensagem, não manda mensagem querendo confirmar nada das suas informações. Não clique em link nenhum. Se é da sua família, liga. Eu continuo ligando, eu sou velha. Eu vou continuar ligando para confirmar as coisas, para saber se é realmente aquela pessoa, se ela está realmente precisando daquilo, né? Porque não dá pra... É muitos golpes, é direto. E a gente não está livre de cair, né? Então, cuidado. Aí já, se acontecer isso, já pensa, olha como é que eu tô com a minha situação financeira. Já pensa como resolver. Tem muitas formas de resolver, muitas formas. E você consegue. E aí eu trago, né, que esses ímpios, né, eles são falazes, mas o que semeia a justiça receberá uma recompensa certa. Então, aí a gente, no primeiro momento, a gente diz assim, cara, eu faço tudo direitinho, por que aconteceu isso comigo? Para golpista não tem um porquê. Então, não fique se torturando porque você faz as coisas certinho que aconteceu isso com você. Eu já fui assaltada dentro de um ônibus, levaram minha aliança, né? Eu fiquei, já vou fazer 2 anos que eu tô sem aliança. Então, e
E o cara deu todos os sinais, mas nesse dia eu estava tão aérea que eu não consegui fugir daquela situação. E depois eu disse, meu Deus, por que eu não fugi? Dava para me ter ido lá, dava para me ter atrás do policial, dava para me ter feito isso. Eu não sei, eu estava congelada ali. Não sei o que foi que aconteceu comigo, eu estava congelada naquele exato momento que o cara levou a minha aliança. Mas enfim, mas o sentimento que eu senti naquele momento para aquele rapaz, a única coisa que eu queria é que ele sentisse verdadeiramente arrependimento e devolvesse a minha aliança. Era só o desejo que eu tinha no meu coração, que ele sentisse arrependimento e devolvesse a minha aliança. Eu disse, eu quero que ele devolva a minha aliança. Eu fiquei, eu não fiquei com ódio, eu não fiquei com raiva dele. Eu fiquei só me culpando, cara, ele deu todos os sinais, era para me ter levantado, porque eu não levantei, porque eu não consegui levantar, eu não entendi a minha ação, né? A minha ação, eu fiquei paralisada ali e me deixei ser roubada, assim, né? Fiquei pensando assim. Mas a gente não pode se culpar por essas questões, porque a gente não tem culpa da situação. Mas a gente pode, a partir do momento que a gente cair em situações dessas, críticas, a gente tem como resolver. Que é a sua situação financeira, tem como você resolver ela. Se você está numa situação crítica e ainda assim cai numa situação como essa, mais crítica, onde te levam, né, o seu celular, a sua bolsa com seus documentos, o seu dinheiro do pagamento, você tem como resolver as coisas. A nossa vida financeira é assim. E como diz aqui, os justos, né? Vamos ler aqui de novo. Mas o que semeia a justiça receberá uma recompensa certa. Eu gosto de ler a leitura para falar que passou essa situação com a minha mãe, passou a situação com a minha prima, passou essa situação com a colega de trabalho da minha filha e muitas outras pessoas. E as pessoas que aconteceu isso, elas são justas. E a justiça, e elas têm a recompensa certa, e elas tiveram a recompensa certa. Minha mãe está bem, né? Eu estou bem, meus irmãos estão bem, né? Nós teremos as nossas recompensas certas. Assim é você, se você começar a organizar a sua vida financeiramente, você sendo justa, fazendo tudo direitinho, se você ganha menos de R$ 1.000, claro que você não vai conseguir ter uma vida financeira estável. Você precisa ganhar mais de R$ 3.000 para que isso, numa família de 4 pessoas, onde você adotou o minimalismo na sua vida. E aí, se você adotou o minimalismo na sua vida, onde você vai usar só o que for necessário para você e para sua casa, você vai conseguir viver, né? Você vai conseguir viver bem com a sua vida e começar a realizar ações. E as coisas vão acontecer de forma certa para você. Eu sou uma dessas experiências que deram certo, né? Então, eu sempre vivi de uma forma certa, coisas ruins aconteceram, eu estive vivendo em situações financeiras totalmente difíceis e hoje a justiça é certa. Hoje estou aqui na minha casa, fazendo esse vídeo, falando um pouco das minhas experiências, do que está acontecendo, do que aconteceu, né? Gravando aqui com o meu celular, lendo uma leitura bíblica junto com você, para que a gente possa levar para a nossa vida que nós que somos cristãs, católicas, nós conseguimos sim ter uma vida bem, uma vida boa, uma vida certa. Que por mais que existam, né, enganos, pessoas que nos venham nos enganar, né, golpistas, que vão fazer com que a nossa situação financeira fique pior do que está naquele determinado mês, mas você
precisa colocar em ordem e aproveitar aquele mal que aconteceu na sua vida para começar a planejar uma vida melhor para você. E a partir daquele momento mudar a sua atitude, mudar a sua vida, mudar as suas decisões, o que você vai fazer, né? Como você vai fazer, pensar já ali, eu preciso realmente disso. Como aconteceu essa situação? Olha, pandemia. Pandemia é um exemplo de que nós precisávamos de uma reserva de emergência, não precisávamos? Quando aconteceu um golpe na vida, né? Eu falo porque aconteceu na minha família, com os meus pais. Eu era criança, não era adulta ainda, vivia sobre os meus pais, a renda era um deles, né? Mas eu sempre vi a minha mãe, ela sempre foi uma administradora. O meu pai era o que sempre gastava, a minha mãe sempre foi uma administradora. A minha mãe, com aquela situação que acontecia, minha mãe não tinha estudo. Hoje, depois de mais recente, antes da pandemia, que ela tirou o ensino médio dela. Minha mãe sabiamente soube, né, remanejar ali e fazer com que não faltasse o alimento e equilibrar ali algumas contas que ela conseguiu fazer com a solução de um empréstimo naquela época que ela pôde fazer, né? Então, assim, eu vi assim, olha a solução que minha mãe deu. E ela não tinha muito conhecimento, minha mãe naquela época, ela não tinha, né, essa gama de informação que hoje tem, não tinha cotinha online, né, não dava para vender, antes você não conseguia vender as coisas assim como hoje, está super fácil vender as coisas, as pessoas comprarem. Um lanche, você fazer um lanche para vender, tem gente que não faz café em casa, compra seu lanche na rua, você faz um lanchezinho baratinho, gostosinho, né? Gostoso. E você consegue tirar ali você não vai ganhar muito dinheiro, mas você consegue tirar ali um dinheirinho que dá para você, né? Vender bombom. É só você vender bombom, né? Não dá para fazer um lanche, você não sabe cozinhar, vende um bombom, vende um picolé. Aqui a gente chama de din-din, né? Aqueles pacotinhos de gelo com suco congelado, né? Vende um din-din ali, vende uma garrafinha que a gente gosta de comer. Eu gosto de din-din, eu gosto de garrafinha, eu gosto de picolé, eu gosto de bombom. Então, existem várias maneiras de a gente sair de situações difíceis como essa. Se você cair num golpe, tem como você sair desse golpe, tem como você sair dessa situação difícil. E você não precisa ficar desesperado o mês inteiro. Por isso que eu falei logo no início. Se desespera no dia que aconteceu, grita, chora, xinga, põe tudo para fora. Depois, passou aquele dia, dormiu, tomou um banho, acordou, tomou café. E agora, o que eu vou fazer? Não dá para mim pagar minhas contas. Tenho como emprestar? Não tenho. Deixa vencer aí os boletos agora que eu não vou conseguir pagar nada, vou pagar juros. É o jeito, né? Mas eu sei que eu vou conseguir resolver, porque eu tenho Deus comigo e Nossa Senhora. Então você vai conseguir resolver. Porque mais o que semeia a justiça receberá uma recompensa certa. Porque você que semeia a justiça, você vai receber a sua recompensa. Vai dar tudo certo, você vai conseguir resolver esse problema. Tenha certeza disso. Eu tenho certeza porque eu sou prova viva disso. Eu consegui resolver, eu consigo resolver as minhas pendências, né? Aquilo que
eu ponho todo mês para me pagar. E a gente já tem isso como proposta de vida e como ideia. Então, por um momento se desespere, mas depois deixe esse desespero para lado e pense na solução. Tem muitas soluções. E a justiça de Deus, como fala, tarda, mas não falha, né? Como ele falou aqui. Mas o que semeia a justiça receberá uma recompensa certa. Você vai receber sua recompensa depois que você começar a equilibrar suas contas, as suas dívidas, a passar esse momento de dificuldade, porque esse momento é passageiro. Em 2/12 de 2019 eu estava assim. 2020 eu aproveitei para mudar a minha situação financeira, quitando todas as dívidas que eu tinha. Equilibrei elas e hoje eu estou com a minha recompensa certa. Estou bem, estou equilibrada. E o que eu posso falar para você é que confie em Deus. Confie em Deus e busque a solução. Não fique sentado esperando que Deus vai resolver para você. É você que tem que buscar a solução. Ore para Deus, peça para Deus iluminar o seu caminho, iluminar a sua ideia, dar a ideia de como você vai resolver essa situação. Ele vai te dar a ideia, vai ser, faz um empréstimo, empresta dos amigos, vai lá na tua comunidade. Não tenha vergonha, gente. Não tenha vergonha de fazer isso. Faz uma continha online. Vai vender um picolé ali, vai vender um bombom, vai vender alguma coisa, você vai conseguir sair dessa situação. Mas faça isso e aproveite essa oportunidade para que você possa sair. Você possa sair dessa situação ruim e a partir daquele momento você contar uma história como eu estou contando uma história hoje aqui, sendo testemunha daquilo que eu vivi. Eu sou testemunha daquilo que eu vivi. E eu trago aqui para você mais um testemunho, né? Mais uma história, mais uma situação de como eu saí, né? Na verdade, na época foi minha mãe que saiu dessa situação. E só assim para finalizar, né, o vídeo, a minha mãe recebe diretamente ligações. Eu já recebi muitas, mas eu corto logo. Então, numa dessas ligações, aí vieram com a história de que o papai já é falecido, já pagaram todas as indenizações para ele, que o papai ainda tinha um dinheiro para receber. A mamãe começa a confirmar as informações dela. E a minha cunhada e meu primo, meu sobrinho do lado, e até que eles percebem, ela desliga, aí me ligo. Aí eu chego lá, eu comecei a brigar, mamãe, a senhora não tá vendo que o papai já recebeu tudo, não tem nada para receber, não confirme, isso é golpe. E falando pra minha cunhada e pro meu primo, como é que você faz? Porque ela estava agoniada. Aí vocês vêm com essa história que, foi Deus que mandou, isso daí não é Deus não, gente, presta atenção. Eu falei assim, Deus manda o sinal sim para você, mas isso daqui não foi Deus que mandou não, essa pessoa ela tá te enganando, isso é enganação. Os sinais de Deus, eles são sinais certos, sinais plausíveis. O que são os sinais certos, sinais plausíveis? Um empréstimo, você vender alguma coisa, você pedir emprestado do seu familiar, você ir na sua comunidade pedir alguma coisa, isso são sinais de Deus. Agora, alguém ligar para você e dizer que você ganhou alguma coisa, mas para você receber você tem que confirmar seus dados, presta atenção, você quer ser roubado de novo. Eu briguei muito com a mamãe nesse dia, a senhora não tá vendo, e não ligue nada, e desligue, quando esse pessoal ficar ligando para a senhora, desligue. Nem ouço, é assim que eu faço. Eu desligo, eu bloqueio, eu denuncio, que eu tenho a oportunidade do meu celular, tem a opção de eu bloquear e denunciar. Bloqueio e denuncio, bloqueio e denuncio, bloqueio e denuncio.
Quando for alguém que for realmente, você vai saber. E os sinais de Deus são coisas certas e justas. Não é nada o prêmio da loteria que tu ainda tem que pagar para receber o prêmio da loteria. E mais um, né, que eu lembrei agora, uma vez, quando a gente morava lá no Santo Antônio e os meus filhos ainda eram pequenos. Me ligaram, disse que era da Nestlé, aí para me comprar, né, o leite condensado da Nestlé, o creme de leite, passar lá o código de barra, aí que eu ganhei um prêmio. Eu acreditei. Aí eu fui lá, comprei o código de barra, aí eu falei, olha, isso. Aí passei para eles, aí ele, pois é, mas aí para você receber, você tem que pagar. E quando ele falou, para você receber um prêmio, eu tenho que pagar, eu disse assim, é golpe. Eu desliguei na hora. Eu entendi isso, é golpe. Eu desliguei na hora. Aí eu fiquei triste. Eu disse, eu nunca, em toda a minha... Olha que eu não era muito inteligente, não. Eu não era muito esperta, não, né? Eu disse assim, eu nunca vi na minha vida você ganhar alguma coisa, mas para você receber você tem que pagar. Você já viu? Eu não. Você ganhou, é de graça. Ninguém pode te cobrar por aquilo que você ganhou. Ninguém pode cobrar por aquilo que você ganhou. É de graça. Você ganhou. Se alguém está te cobrando para você receber, você não ganhou. Você está pagando. Ou pior, você está dando para a pessoa e ainda não vai receber nada, você vai ficar sem o seu dinheiro. Então, é muitas coisas que você tem que prestar atenção, né? É mais uma coisa que você vai prestar atenção em cair no golpe e fazer o que se você já está numa situação difícil. Então você fica assim, mas foi nesse dia, lembrando de novo da situação da mamãe, nesse dia eu disse assim, mas não é porque a senhora está passando por uma situação difícil que alguém vai ligar e vai dizer que o papai tem dinheiro para receber, que a senhora vai lá entregar todas as suas informações, que isso não existe. Eu falei para ela, não existe. Não é assim que a gente ganha as coisas, não. E Deus, Ele nos ajuda sim a quitar nossas dívidas. Com o nosso próprio sacrifício, com o nosso próprio dinheiro. Não vai cair do céu, não vai cair do céu. Você tem que trabalhar, você tem que equilibrar suas contas, você tem que gastar menos do que você ganha. E ir pagando suas contas, equilibrando, juntando um dinheirinho, poupando, aprendendo a investir. E aí você vai sair dessa situação financeira difícil, né? Seja justo, como aqui em Provérbios, né? Capítulo 18. Capítulo 11, versículo 18 fala, se você é justo, você tem a sua recompensa certa. Então, seja justo, que você vai conseguir sair dessa sua dívida sendo justa. Você vai conseguir. Seja justa. Vou finalizar lendo o versículo. O ímpeto obtém o lucro, falaz, mas o que semeia justiça receberá uma recompensa certa. Semeia a justiça e você vai conseguir sair do seu endividamento.